direito é uma ciência? Como se faz ciência jurídica? O que é dogmática e quais são as características dela? Quem é o protagonista da ciência jurídica e o que isso significa? Fica aí comigo que a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar sobre esse tema super importante para que a gente entenda qual é o formato mais comum de se fazer ciência jurídica hoje, que é a dogmática. Existe uma série de críticas a esse modelo, mas para criticar a gente precisa primeiro entender como ele funciona. Vamos lá. Vamos pensar aqui junto. Como é que são os textos mais comuns que se produzem no direito? Você aí que já fez faculdade de direito ou que está na faculdade agora. Não são manuais, tratados. E geralmente como é que são esses textos? Tem ilustração, tem gráficos? Não, né? Geralmente são textos, só letra no papel, texto corrido e é isso. E um manual, por exemplo, sempre vai ter que estar atualizado de acordo com aquela legislação vigente. Então se passar um tempo, a maioria dos manuais vai ficar desatualizada. E se eu tenho um manual, por exemplo, de direito tributário, ele vai me contar alguma coisa sobre a realidade ou ele vai falar sobre as normas? Ele vai falar mais sobre as normas, né? Vai interpretar as normas, vai descrever as normas e vai dar uma ordem para isso. Mas ele não vai me dizer quem é que paga mais impostos no Brasil, ele não vai me dar a taxa de quanto isso pesa no orçamento do brasileiro ou coisas do tipo. Ele vai olhar para dentro da própria norma, para dentro do próprio sistema. Então, no direito, a gente vai ter esse formato que é hegemônico ainda hoje, que é a dogmática. E na dogmática, as pesquisas, elas são feitas dessa forma, elas são feitas dentro de uma biblioteca, isso é super comum. Eu vou pegar um compilado de texto, vou pegar lei, outras jurisprudências, doutrina, e a partir dali eu vou estabelecer algum tipo de ordem naquelas matérias para responder alguma pergunta de pesquisa. É muito comum também que se faça dogmática num formato mais de tese, de ter uma opinião, digamos assim, e defender ela do início ao fim do texto, do artigo, bem diferente de como se faz em outras ciências, né? É um formato bem peculiar e bem particular ao direito. Antes da gente ter o positivismo jurídico que a gente tem hoje, essa dogmática já passou por algumas crises ao longo da história e foi se reformulando, foi sendo modificada. Então a dogmática acaba passando por duas fases principais. Primeiro, a escola histórica, direito como imutável e tudo mais, lá liderada principalmente pelo Savigny, e depois de sofrer uma série de críticas, depois de ser repaginada, deixar de lado alguns dos preceitos e adotar novos preceitos, ela acaba então virando o que a gente tem hoje ainda, que é o positivismo jurídico, na época liderado principalmente ali pelo nosso conhecido Kelsen, com a teoria pura do direito e tudo mais. Então a dogmática passa, a partir de algumas crises, a partir dessa valorização da ciência, a incorporar alguns elementos novos, como esse caráter de suposta cientificidade, e deixa de lado alguns preceitos que ela tinha anteriormente na escola histórica do direito. Então ela mantém, por exemplo, o texto como ponto de partida, o que já existia anteriormente, a crença na razão, então a crença de que o homem, através da sua razão, pode chegar a uma resposta certa, e ela também incorpora a valorização da ciência. Pela primeira vez, o direito passa a ser visto, de certa forma, como uma ciência, a ciência jurídica. Então, o direito é uma ciência, a partir de então, ele passa a ser considerado uma ciência. Por todos? Não. E a gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso, mas não. Para a comunidade jurídica, ele passa a ser visto então como ciência. E quem produz essa ciência? Quem produz essa ciência é o jurista, o doutrinador. Então, doutrina, doutrinador. A doutrina seria o produto dessa ciência jurídica. Então, ciência jurídica produz doutrina como material final. É importante que a gente se lembre, até porque a gente vai ter outras conversas sobre isso depois, que a ciência do direito vai se preocupar com normas estatais. As normas não estatais vão ser deixadas de lado, não vão ter nem de perto a mesma relevância, não vão ser estudadas e a gente vai focar nas normas estatais, nas normas oficiais do Estado. Dessa forma, o que se vai conseguir também é neutralizar os aspectos políticos da posição dos juízes e do judiciário como um todo. A função política acaba ficando com o poder legislativo e com o poder executivo. Então, as características
características principais da dogmática acabam sendo, primeiro, o monismo jurídico. O Estado é o único que dá o direito oficial. A unidade lógico-formal do ordenamento, então um único ordenamento jurídico. A pesquisa sendo dogmática, então aquilo que a gente conversou sobre a pesquisa ser feita na biblioteca e não necessariamente com fontes primárias, como é a pesquisa empírica. Eu vou deixar para vocês aqui nos cards um vídeo que eu já fiz falando sobre pesquisa empírica no direito. E finalmente sempre uma busca pela segurança jurídica, então aquela questão de dar decisões semelhantes para casos semelhantes, para que a gente tenha sempre uma certeza de quais são as decisões tomadas para cada caso. Então qual a função principal dessa ciência do direito? A função principal dessa ciência do direito é que ela é voltada para a prática, então é auxiliar na decisão dos juízes para que eles tomem decisões sempre semelhantes para casos semelhantes, o que vai gerar, assim, mais segurança jurídica. Então ela é completamente voltada para a prática, ela não é, como outras ciências acabam sendo, voltadas para o conhecimento científico como um todo, sem a preocupação necessariamente com a prática. Não, ela vai ser sempre voltada necessariamente para como resolver problemas jurídicos práticos, principalmente a tomada de decisão do juiz. Quem é esse doutrinador? É essa pessoa que tem uma personalidade quase que neutra, que é o professor. Ele vai ser dotado de uma possibilidade de fazer ciência jurídica. E dominar essa técnica do fazer jurídico é também sinônimo de poder. Digamos que eu seja juiz e eu queira influenciar a tomada de decisão de outros colegas juízes, basta que eu crie doutrina, gere doutrina, que vai ser usada pelos meus colegas para a tomada de decisão influenciada pela minha doutrina. Claro que a dogmática e isso tudo levantam uma série de discussões, inclusive a discussão se o direito é ciência, toda essa questão de neutralidade, influência dos interesses nas decisões, no direito, toda a questão da influência de outros campos, como a gente vê lá em Bourdieu. Eu também já fiz um vídeo sobre Bourdieu, vou deixar também aqui nos cards, sobre essas influências no campo jurídico. Então, como a gente acaba tendo influências da política, por exemplo, nas decisões do campo jurídico, a distância que a dogmática acaba tendo da realidade prática e também o que esse distanciamento acaba gerando, por exemplo, uma certa perda do caráter crítico dentro do direito, dessa ciência jurídica. Me contem se vocês têm interesse em ouvir um vídeo sobre isso. Por enquanto a gente vai ficar por aqui. Me contem nos comentários se vocês fazem pesquisa dogmática, se vocês têm interesse em saber mais sobre as críticas que existem à pesquisa dogmática, se fazem pesquisa empírica, eu quero saber. Se inscrevam no canal se vocês quiserem outros conteúdos desse tipo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!